Fala, galera, Bruno Marques aqui novamente. Dessa vez não é nenhuma edição, nem 1, 2, 3, 10, 20, nada. É uma edição especial. Hoje eu vou estar aqui com uma pessoa também especial. Hoje eu vou ter a satisfação de estar falando aqui com Flávia Milanese, da Milanese. Flávia, antes de qualquer coisa, muito obrigado por aceitar meu convite. Eu imagino que a sua agenda ela seja um pouco agitada, principalmente agora que está se aproximando de agosto, que em agosto tem 2 feiras de uma vez só, né? Nós vamos comentar dessas feiras aqui, mas por favor, fale só um pouquinho de você, tá, pra nossa audiência te conhecer melhor ainda, e depois a gente vai falar da Milanese. Tá. Eu tenho umas perguntas aqui que eu deixei tudo na colinha aqui. Tá joia. Não, Bruno, primeiro te agradecer, assim, né? A gente já vem conversando há algum tempo aí sobre o que a gente pode fazer para dar uma movimentada, né, no setor, assim. E eu te agradeço pelo convite, assim, para mim realmente é um prazer estar aqui para poder falar da história da Milanese, para poder falar da Cachoeira Stone Fair e também dos outros eventos que a gente faz, né? Então, obrigado pelo convite. Bom, eu sou a Flávia Milanese, hoje eu tô como CEO da Milanese. A Milanese é uma empresa, né, que atua aí não só na organização de feiras, mas tem uma atuação muito próxima aí a diversos setores da economia, né? Então, hoje a gente tem a Cachoeira Stone Fair, a Vitória Stone Fair, que são feiras ligadas ao setor de mármore e granito. Mas tem outras. Tem a Mec Show, que é uma feira de metal mecânica, a gente vai falar um pouquinho, né, disso mais pra frente, e a gente faz também uma feira de vinhos em Bento Gonçalves. Então a gente costuma dizer ali que a gente é muito mais do que um organizador de feiras, né? A gente tem no nosso portfólio esses eventos, desses segmentos que a gente atua, e eu acho que o nosso papel ali é tentar contribuir de como a gente pode ajudar para que o setor desenvolva, né? Seja numa parte de promoção, seja numa parte de aproximação comercial, de reunir os players do mercado em um só lugar, enfim. Então a gente costuma dizer que a gente entra um pouquinho nos setores para a gente tentar contribuir aí um pouco mais, né? Entra bastante nos setores, porque o trabalho de vocês é fundamental, né? A gente tem aí por exemplo, a Vitória Stone Fair, que é um sucesso, uma feira internacional de alto nível que a gente tem no nosso estado, assim, que movimenta muita coisa, muita gente, muito tudo, né? Muito negócio, enfim. Mas, assim, há um tempo atrás a gente conversou e eu até gostaria que você contasse só um pouquinho da história do grupo mesmo da Milanese. Como é que começou? Que é muito legal, eu gosto muito assim, dessa história. Porque vocês chegaram num nível muito hard, né? Vocês estão ainda em evolução, ainda estão em pleno crescimento, né? A Milanese, assim, a história da Milanese, né, ela começou ali em 1989 com a primeira realização da Cachoeira Stone Fair. Então, a Cachoeira Stone Fair é o nosso queridinho ali, porque foi onde a Milanese nasceu, assim, claro. Começou lá. A gente começou com outros eventos menores, mas onde, né, a primeira edição da Cachoeira Stone Fair foi em 1989. A Milanese, ela foi fundada pela Cecília Milanese, que é minha mãe. Que começou um trabalho meio que de paraquedas, assim, ela trabalhou durante muitos anos em agência de propaganda, trabalhou em alguns setores, trabalhou no Bandes, né, o Banco de Desenvolvimento, e aí, enfim, teve uma oportunidade de participar de uma feira. Na hora que ela participou da feira, deu aquele estalo ali, opa, acho que é isso que eu quero fazer. E aí ela foi começando a construir um caminho do que ela poderia fazer e que tipo de evento que poderia ser feito, até que junto com outros parceiros ali surgiu a Feira do Mármore e Granito de Cachoeiro de Itapemirim, né? Que hoje é a Cachoeira Stone Fair. Então essa história começa bem lá atrás, e aí a Milanese, né, foi realizando outros eventos no setor de gastronomia, enfim, uma série de outras atividades. E aí, com o desenvolvimento da empresa, a Cecília convidou o Wilson, que é meu pai, para ajudar, né? Porque a empresa estava desenvolvendo, enfim. Então, assim, uma empresa muito, muito familiar ali. E aí os eventos foram acontecendo, né? Assim. Eu acho que exatamente até por conta desse envolvimento que a gente tem com os setores, acho que ali a estratégia adotada pela Cecília, né, e pelo Wilson sempre foram ter eventos próprios, porque através de eventos próprios você consegue se dedicar, desenvolver, né, você tem um planejamento a longo prazo, você consegue fazer investimentos para que aquelas coisas, né, continuem ao longo dos anos, e aí eles foram
entendendo que tipo de segmento que no Espírito Santo era forte, ou que precisava, de repente, que podia contar com um evento para ajudar na promoção, enfim, e aí foram, né? Foram do setor de mármore e granito, setor de metal mecânica, e aí a gente foi entrando nisso, assim. Mas tem muita história, assim, porque ao longo dos anos, né, se você pega aí, ela fala que ela não tinha experiência nenhuma, né, então a primeira edição da Feira de Cachoeiro, primeiro na marcação da data ali, ela marcou a feira para acontecer em pleno feriado de finados, então... e não tinha, não sabia o que precisava para fazer uma feira, se precisava ter banheiro, se não precisava, e aí é legal a gente ver como a empresa se desenvolveu ao longo dos anos, né? Então, a gente começou com a Cachoeiro Stone Fair, tivemos outros eventos no portfólio. Em 2000, aí veio a Vitória Stone Fair, a gente começou com ela em 2003. Caramba, já 2003, 20 anos. A edição de 2022 foi uma edição comemorativa de 20 anos. E aí também foi um marco, né? Quando a gente trouxe também a edição da Feira de Mármore e Granito, que a gente continuou em Cachoeiro. Muita gente achava que a Feira de Cachoeiro ia acabar, porque a feira estava vindo para Vitória, enfim. E a gente nunca quis isso e nunca pensou nisso. Separou, né? Na verdade... Separou bem, assim, ano passado, eu juro pra você, lógico, teve o pós-pandemia, assim, mas foi, assim, algo que eu até gostaria que você comentasse, foi algo, assim, que eu tô nessa área, eu frequento as feiras desde 2004, né? Mas uma feira como a de Cachoeiro do ano passado, eu nunca vi nada igual. Não tinha hotel, não tinha casa, não tinha Marataízes. E você sabe que esse ano a gente tá caminhando para superar isso, né? Então ela vai ser ainda melhor. Ainda melhor. Então, essa é uma edição já meio que para isso, né? Desse Speedcast aqui. Então, comenta aí pra gente. Não, e aí assim, né, como é que a gente tá hoje ali? A feira realmente assim, aí a gente veio com uma feira de Vitória pra cá, que tem essa questão de fazer as duas feiras, e aí esse ano você perguntou, né, a gente falando da Feira de Cachoeiro do ano passado, assim, a pandemia foi muito difícil pra gente, né, eu acho que isso também foi a gente precisou se adaptar muito bem ali durante o período, né, porque quando a gente fala da pandemia, claro, todo mundo teve restrição em atividade, circulação, enfim, uma série de outras coisas, mas o setor de eventos, ele sofreu muito, né, porque o setor de eventos nada mais é do que reunir pessoas. E aí, quando você vem numa pandemia, a primeira coisa que falou, não, talvez a gente costuma dizer que foi a primeira atividade a parar e a última a voltar, porque a gente a gente não fez, a última edição que a gente tinha feito da Cachoeiro Stone Fair tinha sido 2019, que tinha sido a edição comemorativa de 30 anos, né? Depois a gente não fez 2020, a gente não fez 2021 e a gente foi conseguir fazer essa edição de 2022. E vocês ainda tiveram 2 agravantes na Feira de Vitória, Na Feira de Vitória, exatamente. Greve da polícia. Greve da polícia, greve dos caminhoneiros, então assim... Mas você sabe o que é engraçado? Engraçado assim, né? Depois que a gente passa disso tudo, eu acho que ficam as lições e as experiências, né? Eu costumo dizer que o problema que a gente passou com a Feira de Vitória, com aquela greve da polícia e tudo, ele nos ensinou muito de como a gente deveria enfrentar a pandemia, sabe? Não que a gente esperava, Sim, né? não, claro, mas teve várias lições. Quando a gente entendeu que a gente tinha que tomar uma decisão de cancelar ou não fazer, que não poderia deixar chegar muito próximo, porque a gente tinha passado por uma experiência um pouco traumática ali, de ter um cancelamento de uma feira praticamente pronta, que foi o que aconteceu com a greve da polícia. Então, assim, foram muitos aprendizados que eu, sinceramente, falo. Foi quando a gente chegou na pandemia, lógico que tinha coisas que a gente não fazia ideia de como se comportar. Mas eu acho que trouxe um pouco de calma e de sabedoria pra gente falar, opa, peraí, vamos segurar? Não dá pra fazer? Não dá pra fazer. O que a gente pode fazer diferente e que a gente, de repente, consegue se manter ali, a gente consegue ser lembrado, a gente consegue ser visto. E aí surgiu o Stone Summit, que pra gente foi um projeto que a gente tem um orgulho assim, também de ter criado, que num momento ali que ninguém se via e ninguém conversava, a gente conseguiu reunir grandes players do setor ali para poder falar sobre o que estava acontecendo, né? A gente começou com o primeiro episódio para dizer quais eram, sabe, o que as empresas estavam fazendo ali, como é que elas estavam se superando em termos de, e agora? Meu vendedor não pode viajar. Sim. E aí? Eu vendo como?
né? Ah, eu não tenho um site estruturado, eu não tenho fotos, eu não tenho, né? Como é que eu faço? Então, assim, a gente trouxe as pessoas para poder falar um pouquinho ali da experiência que estava sendo. E os grandes players participaram. Participaram e tudo. Então, assim, a gente fez depois eu acho que tem uns 7, 8 episódios, eu acho que são, 15, 18 mil visualizações no YouTube, e é isso... Eu Caramba, acho que é muita coisa, Fábio. É muito. Foi um projeto, né, bem bacana nosso, onde a gente entendeu que essa questão de conteúdo, como vocês estão fazendo aqui, isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa no desenvolvimento do setor a longo prazo, assim, sabe? Isso é importante, a gente trazer pessoas, conversar sobre o que está acontecendo para a gente compartilhar conhecimento. Então, isso foi bem legal, assim. E aí voltando, a gente veio para a Feira de Cachoeiro, né? A gente se manteve ali com essas dificuldades todas, mas eu acho que a gente cumpriu bem o papel de estar presente ali no setor e contribuindo naquilo que a gente poderia fazer. E aí a gente veio com uma edição Cachoeiro Stone Fair 2022, que foi sensacional. Foi. Primeiro pelo desafio que foi fazer uma feira num pavilhão em obras. Sim. Né? Teve isso ainda, eu não lembrava dessa parte. Mas a gente não queria deixar de fazer. Quando a gente recebeu a notícia de que o pavilhão seria demolido, né, o pavilhão antigo seria demolido, e que a gente teria que fazer no estacionamento, eu te confesso que a gente ficou muito apreensivo. Mas a gente entendeu que a gente não podia deixar de fazer a Feira de Cachoeiro mais um ano. Cara, foi muito assertivo. A gente estaria indo, se a gente não tivesse feito, sei lá, imagina, quase 3, 4 anos sem feira. Isso, para uma feira tradicional como a Cachoeiro Stone Fair de calendário, isso é muito ruim. E não é ruim só para a feira, é ruim para o setor, que você deixa... Exato. Porque é uma referência. Não existe marketing melhor do que uma feira. Não tem qualquer ação possível, porque ali é onde você potencializa, você vira mais rápido a sua empresa, é você estando presente numa feira. E o que eu presenciei ano passado, assim, em Cachoeiro, e assim, parece que as empresas se engajaram de uma forma, porque assim, houve realmente uma comoção. Acho que eles sentiram assim... perceberam, notaram, ou enfim, acordaram finalmente da importância de uma feira. Eu acho que veio gente do Brasil inteiro mesmo. Sabe quando você faz as coisas muito no automático e que você não tem a oportunidade de pensar por que você está fazendo ou o que aquilo te faz falta? Eu acho que as feiras, todos os setores, tá? Todos os segmentos, todas as feiras, elas vinham acontecendo, então as pessoas só enxergavam assim, poxa, outra feira de novo. Verdade. Eu tenho que viajar, eu não estou conseguindo parar, eu não sei. Quando você vem e rompe com isso, você começa a entender a importância daquilo para o seu negócio, né? E assim, não é só questão de venda, porque você pode vender no seu dia a dia, você pode estar ali e você tem seus clientes e tudo. Sim. Mas a feira, aí a gente costuma dizer que a feira vai muito além disso, né? Você tem primeiro é um espaço onde você pode se apresentar, né? Então você apresenta a sua empresa, você está ali, e aí você lança uma novidade, um novo material. Você traz seus novos produtos e tudo. Então, assim, aí você começa a entender qual é o papel da feira, né? Poxa, o papel da feira é eu estar presente e fortalecer a minha marca. 2, é eu vender, porque eu quero também pagar a conta, né? Depois, eu tenho também a questão de novos clientes. Então, eu estou ali num espaço onde toda a cadeia de um setor está envolvida, está presente. E vai ver sua marca. Vai ver sua marca, vai te conhecer. Então, você... te dá credibilidade. Total. Você está dentro de um lugar onde todas as pessoas, né, aqueles principais players da cadeia produtiva do setor tá ali. Então, assim, isso é um papel muito importante da feira que às vezes as pessoas esquecem. Elas fazem aquela conta do tipo, eu investi tanto, vendi na feira tanto e não se pagou ou se pagou. Então, assim, as pessoas precisam... Vão muito além disso. Muito além. Muito além. E é um trabalho que a gente faz, sabe? É a questão de posicionamento. Isso aí é um posicionamento da sua empresa perante seus concorrentes, mas também de um setor que é forte perante outros setores concorrentes. Então, tem uma série de objetivos ali envolvidos, né? Quando você participa de um evento e que você precisa levar isso em consideração. E eu acho que quando aconteceu essa ruptura, as pessoas começaram a entender isso. Poxa, eu não vou para a feira só para vender. Eu vou para a feira para vender, eu vou para a feira para me posicionar perante meus concorrentes, eu vou para a feira para solidificar minha marca, para se relacionar. Eu vou para a feira para conhecer novos clientes, eu vou para fazer network. Exatamente. É muita coisa envolvida, né? É muita coisa. Assim, é fantástico. O trabalho da Milanese Milanese é fantástico. Eu presenciei, tive a oportunidade de conversar com muitos empresários no ano passado. Alguns dos empresários mais, como eu posso dizer, eles são um pouco mais tradicionais, né?
E eu vi uma virada de chave na mente deles, assim. Eu vi a importância que eles deram ao evento, que eles já não estavam dando tanto quanto você falou naquela rotina. E as empresas, eles fizeram recepção, eles promoveram a cidade, investiram, virou um evento. E, poxa, o sul do estado, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Marapé, Mimoso do Sul, aquela região ali, ela é um polo realmente de rocha. É isso aí. Não, e eu costumo dizer assim, sabe, Bruno, não é a gente que faz a feira, tipo, não é a Milanês que faz a feira. A feira não é nossa, sabe? A feira é do setor. O setor precisa abraçar a feira como um instrumento de promoção, de desenvolvimento, de tudo que ele puder imaginar ali. É tipo assim, a feira é dele, é do setor, a gente faz para isso. Então, assim, quando a gente vê, igual a gente viu, né, tanto nessa última edição da Vitória Stone Fair, quanto nessa edição de Cachoeiro, os empresários participando, investindo, topando estar junto ali, e assim, tá junto mesmo, sabe? Isso aí você já garante o sucesso da feira, entendeu? A feira vai ser de 22 a 25 de agosto. Pessoal, eu queria até comentar com vocês aqui, eu sei que já deve estar um pouco em cima, mas olha, quem tiver a oportunidade de reservar seus hotéis, suas pousadas, seus Airbnb da vida, faça isso, porque daquela vez, assim, eu fiquei espantado, porque não tinha mais nada nem em Marataízes. Hoje a gente tá, como é que a gente tá com a feira hoje, né? Vai acontecer de 22 a 25 de agosto. A gente tá com a primeira etapa do pavilhão de Cachoeiro pronta. Então a gente tá com um galpão de quase 10 mil metros quadrados novo, que a gente vai fazer a feira já nessa área nova. Mas ele vai ser maior ainda, Flávia? Ele é um pavilhão único de 10 mil metros. Então, é muito grande. A gente tá com a feira aí diária. Eu te arrisco dizer que umas 2,5 vezes maior do que a do ano passado, quase 3 vezes, assim. Então ela tá com esse espaço, ela já tá assim, ó, 95% comercializada. No pavilhão já não tem um metro quadrado disponível, então assim, são grandes empresas do setor ali, tanto em maquinário, insumo, tecnologia, as empresas tradicionais vão instalar. Todas confirmadas já. Uma área de blocos, que a gente ainda tem alguns espaços, e uma área externa para maquinário mais pesado, que a gente tem ainda alguma coisinha. Então, assim, acredito eu que daqui poucos dias a gente faz 100%. O que eu acho que uma feira não pode perder nunca a essência, principalmente uma feira de rochas, são os lançamentos dos materiais, que eles devem guardar para as feiras. Que eu acho muito legal quando tem um lançamento novo, porque você vê isso antes. A nossa feira, tanto a de Vitória como a de Cachoeiro, mas assim, são feiras bem sofisticadas, tá? Os estandes são os padrões bem altos, assim, a organização em si. Flavinha, agora comenta aqui. Vocês, a sua empresa, ela foi comprada ou qual é o termo que a gente pode usar? Eu sei que uma empresa italiana. Verona Fiere. Isso. Vocês agora estão juntos organizando essas feiras. Não, quando você perguntou um pouquinho da história da Milanês, né, que a gente estava falando lá, assim, que é muito legal isso, assim, também. A gente vê a história de uma empresa familiar, assim, né, que conseguiu ao longo de muitos anos e muito trabalho, conseguiu tornar uma feira como a Vitória Stone Fair, porque foi ela que nos levou até o grupo internacional, né, até o grupo italiano Verona Fiere. Você ter um evento, eu falo que é muito motivo de orgulho, né? Você ter um evento feito aqui no Espírito Santo, que teoricamente, né, pelo que a gente conhece aqui, ele é fora do eixo, né, dos grandes eventos no Brasil, quando você fala de grandes eventos. Então, assim, você ter um evento do porte como a Vitória Stone Fair, né, que desperta o interesse de um grupo internacional, isso pra gente é motivo de muito orgulho. É muito orgulho. E eu acho, assim, e o que eu acho muito legal, assim, as pessoas às vezes perguntam, mas por que vocês resolveram vender, né? Hoje Verona Fiere é detentor de 60% das ações da Milanês. Então ele é o acionista majoritário ali, os outros 40% ainda estão com a Cecília e o Wilson, né? Mas o que eu acho mais legal, assim, isso eu nunca esqueço, assim, são aprendizados que a gente leva pra vida, né? Quando todo mundo perguntava pra Cecília, minha mãe, mas por que você quer vender? Por que você vai vender? Ela falava, porque eu acho que eu já cheguei ao meu limite, né? Então, assim, eu já fiz o que eu podia fazer para tornar um evento forte para o setor de rochas com uma visibilidade internacional. Eu acho que esse desapego dela de entender que
é um produto que você criou, que você tem o orgulho de ter feito, mas que você pode se associar a um grupo internacional para tornar ele ainda mais forte, porque você tem essa consciência de que, poxa, você está aqui. Ah, você está falando que não tem competência ou não tem. Não, não é isso, mas a gente está Não, não falando é de um grupo mesmo. internacional Exato. que atua com mais de 100 eventos, tipo, na Itália e em outros países. Na Europa. E você tem toda a expertise disso para você trazer e falar, poxa, eu estou pegando um evento que a gente criou e que a gente, né, desenvolveu e ele está sendo objeto de desejo de um grupo desse. Então, acho que isso é muito legal, você entender que, poxa, eu fiz o que eu podia fazer, eu quero que esse evento cresça cada vez mais e para ele crescer eu quero me associar a um grupo forte. E aí, em 2013, a gente fez, né, essa associação com o grupo Verona Fieri, que é o grupo responsável pela realização da Marmomac, né, então, que hoje é a feira mais importante aí do setor de rochas no mundo, né? Então acontece em setembro, em Verona, na Itália, que é a sede do grupo. E aí tem outros eventos também, que depois a gente fala, se a gente for falar um pouquinho de planos de futuro, Vocês a gente têm fala. Vocês organizam quantas feiras? A Milanês hoje tem 4 feiras no calendário, né? Então é a Vitória Stone Fair, a Cachoeira Stone Fair, a Mac Show e a Wine South America, que é uma feira de vinhos. Mas essa não é no Espírito Santo. Não. Essa foi a nossa primeira saída, assim. É mesmo? Porque um dos projetos... E ela é toda grupo, vez no mesmo lugar? Toda vez no mesmo lugar. Bento Gonçalves, a gente, assim, eu costumo dizer que o trabalho que a gente está fazendo em Bento Gonçalves é quase como o trabalho que a gente começou a fazer há 30 anos em Cachoeiro, sabe? É mesmo? É região produtora. Hoje, quando você fala em vinhos brasileiros, espumantes e que está em um crescimento muito, muito bom, você fala daquela região ali, né? Então, é uma região com potencial. A gente está indo para a 4ª edição da feira. O grupo italiano Verona Fieri, ele faz a Vinitali, que é a maior feira de vinhos italianos do mundo, acontece também em Verona, é uma feira já de mais de 50 anos ali, e aí a gente começa a entender o que a gente pode trazer de portfólio para o Brasil. Entendi. E aí a gente vocês identificou... aproveitaram um pouco desse know-how deles? Com certeza. Então, assim, além do know-how, assim, a gente une, né? Então, a partir de 2019... a gente nessa nossa participação aí nessa aquisição de Verona com o Milanês, a gente chegou ali a uma definição de que a gente aqui dentro tem expertise de como gerir o Brasil, né, de como entender ali qual o setor que está com destaque, aonde que a gente pode investir, aonde que a gente pode trazer novos eventos, que tipo de evento que a gente pode trazer ou o que a gente pode melhorar para os nossos eventos. E eles atuam muito forte nessa participação, nessa promoção internacional. Eles têm uma rede de delegados, agentes em vários países do mundo. Então, toda essa parte de promoção internacional dos nossos eventos, seja com a Vitória Stone Fair, né, Cachoeira Stone Fair e a Wine, que são os eventos mais internacionais, essa parte internacional é muito tocada por eles, assim. Então, a gente se alinhou nessa questão de atuação, porque a gente está aqui, a gente conhece os clientes, a gente conhece o mercado. Então, foi aí que eles, né, me nomearam aí como diretora da Milanese. Então, a gente fez essas atuações, assim, para a gente poder aproveitar o que tem. Você é a cara mesmo da empresa. Não tem como fugir, cara. Quando a gente fala num evento, assim, eu lembro de você, é automático, que bom, assim. tá trabalhando direitinho. Tá trabalhando muito bem. Eu ligo na mesma hora. Agora, em termos de número, Flávia, assim, o que representa a Mac Show pro setor? O que representa a Vitória Stone Fair? Porque são números relevantes, né? É aquilo que eu te falei, assim, eu Flávia, né, e eu acho que a postura que a gente leva dentro da Milanês a gente não consegue dissociar uma feira do setor, né, então toda a nossa atuação é muito em conjunto com as principais entidades setoriais. Então, assim, a nossa parceria com o Cindy Rochas, com o Centro Rochas, a gente precisa estar muito junto ali, porque o caminho que a gente vai dar para a feira, ou o que a gente pode fazer ali, precisa estar muito alinhado com o que o setor quer, né? Não adianta o setor entender que quer e, sei lá, eu preciso atuar no mercado X, e a feira fazer um trabalho completamente diferente, sabe? Então, a gente está muito junto nisso para tentar entender como é que a gente pode contribuir. E eu acho que esse passo, quando a gente fala da importância da feira para um setor, é esse casamento que eu acho que dá certo, assim, sabe? De ter um trabalho conjunto, de pensar naquilo que a gente vai fazer para o bem do setor, né? Flávia, eu queria que você deixasse assim bem explícito, né? Porque
ainda assim a gente vê uma ou outra empresa, não sei se eu vou para feira ou não. Por que a empresa tem que ter o seu stand? Por que, assim, você defendendo isso? Aham. O que você poderia, assim, afirmar? O que eu acho, tá, A gente Bruno? já comentou um pouco. Exatamente, assim, o que eu acho a feira, né? E aí falando de todos os setores que a gente atua, assim, eles precisam entender que a feira não é nossa, né? A gente tá ali trabalhando para que o setor tenha uma ferramenta de promoção e, né, não tanto estrategicamente como comercialmente, uma ferramenta forte, né? Então, assim, se a gente não tem o setor forte com a gente não adianta. Você pode fazer o melhor trabalho que você quiser, que você não faz uma feira forte. Não sou eu que faço uma feira forte. Beleza, eu trabalho a gente faz articulações, a gente conversa e tudo, mas o setor precisa entender que a feira é uma excelente forma de ele se apresentar para o mercado. E quando você fala de, sei lá, diversos outros setores, todo setor forte de uma economia, ele tem uma feira forte. Sim. Então, assim, porque é um instrumento que você tem onde você coloca todo mundo junto para apresentar novidade, para apresentar tendência, para discutir qual é o caminho que você quer seguir, sabe? Então, assim, é muita coisa envolvida numa participação de feira. E quando você começa... É claro também, tá, Bruno, que isso é muito legal também. A gente precisa entender que cada empresa tem o seu momento. Tem empresa que talvez não se sente confortável em participar de uma feira. Talvez porque não é o momento, talvez porque ela não tem material disponível, talvez porque ela está se estruturando e isso é legal. A gente precisa entender qual é o momento de cada empresa e estar ali disponível para orientar e falar, pô, vem, cara, não deixa de vir. Não, então peraí, então ano que vem eu faço um contato, eu vou trabalhar para você estar presente junto com a gente. A gente tem outras parcerias também, como o Sebrae, por exemplo, que proporciona que empresas, né, microempresas e empresas de pequeno porte, também participem do evento como um primeiro passo. Então, assim, é um trabalho conjunto, sabe? É um trabalho conjunto de você entender também qual é o seu papel, qual é o papel da empresa, em que momento a empresa está. Mas, eu costumo dizer assim, para aquelas empresas que estão preparadas, que têm material, que têm lançamento, assim, você não tem uma ferramenta melhor do que uma feira. Do que uma feira. Né? É claro que você soma isso a uma série de outras atividades que você vai fazer, planejamentos que você tem na sua empresa. A feira movimenta muita coisa, né? Muito, sem... Politicamente, enfim. Quais são os principais gargalos que você acha, assim? E olha que vocês têm muita experiência, tá? São muitos gargalos. Né? São muitos gargalos. Eu acho assim, a gente tem... Hoje eu acho que o principal desafio aqui do Espírito Santo é a ausência de um espaço com infraestrutura pronta para a gente poder fazer o evento, né? É mesmo? Então, assim, hoje a gente tem o pavilhão de Carapina, que é onde a gente faz a Vitória Stone Fair, mas ele demanda um trabalho e um tempo nosso muito grande para a gente poder prepará-lo para receber uma Vitória Stone Fair, né? Então, é toda uma climatização que a gente faz, é todo um revestimento com lycra, por conta que o espaço não é preparado para receber climatização. Então, assim, tá em processo hoje. Tão diferente de outros estados, né? Muito, muito. E aí a gente costuma dizer que o nosso tempo, ele é meio que dividido entre a atuação comercial, entre a atuação promocional e a infraestrutura. Então, esse hoje é o nosso pior gargalo, assim, Eu não imaginei que seria esse. Apesar de estar tão visível, agora que você me falou, ele ficou tão visível. O nosso governo do estado, eles poderiam fazer algo nesse sentido, né? Criar um espaço. A gente tem boas notícias aí. Tem um edital de licitação do pavilhão, né, que está saindo, uma parceria. Então, esse edital está para sair aí, acho que acredito que em julho agora sai. Então, tem planos do governo do estado de fazer alguma parceria para a gente melhorar o pavilhão ali. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Cachoeiro de Itapemirim com esse pavilhão novo, mas aí a gente também ainda encontra gargalo na rede hoteleira, que é o que você estava falando. Então, assim... Cachoeiro, né? Mas a gente entende por... Tem muitas pessoas que, assim, eu tava em Goiânia esse final de semana e o pessoal tava falando, poxa, eu quero ir, mas eu já tô com dificuldade de hotel. E aí o nosso papel é tentar oferecer alguma coisa no entorno ali, que as pessoas... Que a gente sabe também, né? A gente tá com a expectativa de receber 20 mil pessoas. Então, assim, muito... Na Vitória Stone Cachoeiro. Na Cachoeiro Stone Fair? Só a expectativa é 20 mil... Ano passado a gente recebeu 20 mil pessoas de todos os estados brasileiros e de 26 países.
Eu, assim, na minha cabeça, esses números a gente deve superar, assim, sabe? Os 20 mil visitantes, a gente deve ficar por ali, eu acho, até por conta da capacidade mesmo. Uhum. Mas eu acho que todos os estados brasileiros, isso já é histórico na Cachoeira Stone Fair. Então, assim, Todos os todos os estados. estados brasileiros, não falta um. Isso é uma feira muito tradicional, né, quando a gente fala de mercado interno, assim. E aí a gente recebeu 26 países, que eu acho que a gente vai ter uma participação também. Esse eu também não sabia. São 26 Então, assim, países. Porque geralmente a gente gosta de deixar separada a de Mas, Vitória é mais internacional. Mas Vitória a gente costuma receber entre 50 e 60 países. Nossa! Então, assim, é muita coisa, né? Tem alguma novidade para feira de Cachoeiro, para feira de Vitória, alguma coisa assim que nunca foi feita, que nunca... Então, a gente sempre busca trazer alguma coisa, Porque vocês, né? assim, estão mudando. A gente percebe visivelmente, assim. Até em termos de publicidade, a gente percebe vocês se reinventando, assim. Não, acho que isso que é legal, né, Bruno? Acho que eu costumo dizer assim, a Milanês é uma empresa que tem muita credibilidade, principalmente no setor de rochas, né? Pelos anos que atua. Só que eu acho que aí que está o desafio. É daí que está o desafio de você, durante muito tempo, sabendo fazer o que se faz, como é que você torna um pouco diferente. Porque você tem também, assim, né? Eu acho que é do próprio ser humano, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente se acomoda com o que a gente está fazendo, Com né? certeza. E eu acho que... E aí é onde eu estava falando... É a zona de conforto. E a pandemia foi aquilo que fez a gente, assim, parar. Porque eu acho que é aquilo que eu falei, a gente está fazendo as coisas muito no automático, todo mundo, eu acho, né? Quando se falava de feira. E quando a gente teve a oportunidade de parar e olhar para dentro, assim, a gente viu que a gente podia contribuir muito mais, sabe? Que talvez fosse o nosso papel trazer coisas diferentes ali, apresentar coisas diferentes para o setor. Então, essa parte do conteúdo eu acho que é um diferencial muito grande nas feiras que a gente tem trabalhado para trazer pessoas que têm algum tipo de experiência ou que estão vivendo alguma coisa que vale a pena compartilhar para que a gente, sei lá, inspire as outras pessoas ou possa ajudar de alguma forma, contribuir de alguma forma. Então, assim, todo ano a gente pensa em alguma coisa diferente. A gente está com uma programação de conteúdo muito legal para Cachoeiro Stone Fair. A gente vai fazer a segunda edição do maior encontro de marmoristas do Brasil, que a gente começou ano passado. É na quarta-feira. Isso é muito legal, principalmente para A gente fez um dia para eles, sabe? Aquela coisa assim, de uma programação onde todo ano a gente traz especialistas do setor para falar, mas a gente sempre gosta de trazer uma pessoa de fora do setor. Né? Ano passado a gente trouxe a doutora Carla, que é que tem uma das maiores franquias do Brasil ali, enfim, tem uma série de franquias ligadas ao setor de saúde e beleza. Esse ano, não sei se eu posso falar, então vou deixar um pouquinho mais para frente, mas a gente está trazendo um case também de fora do setor de rochas. Do segmento. Porque eu acho que é aí que você pega alguma coisa, sempre sabe? Pega. Você traz algum setor que de certa forma tem alguma relação, talvez não, quando você olha diretamente assim, você fala, pô, mas não tem nada a ver. Mas quando você vai olhar talvez o modelo de negócio. O modelo de negócios, o ambiente, ou tudo, você vê que tem uma relação, né? E aí você vê uma atividade que talvez você pense e fala, poxa, mas como é que o cara conseguiu fazer um marketing em cima disso? E a gente sabe que tem como, né? Eu acho que todo segmento ali você consegue pegar alguma coisa, transformar e falar, né? Inovar, seja da forma como lhe couber ali. Então, acho que isso é bem legal, isso tem funcionado bastante. A própria área exposição com o pavilhão novo já é a novidade para esse ano, assim. Vai estar 100% pronta? A primeira etapa, sim. O pavilhão, sim. Né? Depois tem um projeto para o entorno e tudo, mas isso aí ainda demora um pouquinho. Mas esse primeiro pavilhão já tá pronto, a gente já faz nessa Em nessa vista área do ano passado, de fazer no estacionamento, né? Então a expectativa tá bem legal, assim. Então a gente está muito... A Mac Show também, acontece de 8 a 10 de agosto. É uma feira que também, ano passado, ela surpreendeu demais. É uma feira mais voltada para o setor metal mecânico, né? Então tem toda a área ali também. E tem lá tem muito importador na Mac Show. Então, assim, muita empresa que importa. Assim, o objetivo da Mac Show é a gente trazer ali, né, empresas e que possam e que estejam prontas ou queiram atender as grandes plantas industriais aqui do Espírito Santo, né?
Então, quando a gente E tem fala ali muita empresa. siderurgia, celulose, o naval, petróleo e gás e tudo, a gente tem trabalhado muito forte isso, assim. E a feira, ela cresceu bem, né? Ano Eu ia te passado. perguntar isso. Ano passado. Essa feira cresce todos os anos? Então, ano passado, que foi a primeira edição pós-pandemia, ela cresceu em 15, 20%. E esse ano ela já está com um crescimento de 25% em relação ao ano passado. São 300 marcas expositoras que vão estar presentes ali, nacionais e internacionais. A gente tem Itália, Holanda, acho que é Holanda. Itália, Holanda e Alemanha, que vão estar participando da feira. E com uma expectativa, assim, vai ocupar todo o espaço do pavilhão, né? Todos aqueles 3 pavilhões ali. Então a gente também. Vai ocupar todo? Todo. A feira tá enorme, assim. Ah, então, vai ser um sucesso também, Flávia. Vai. Se Deus quiser, vai. Todas as feiras estão sendo sucesso, graças. É muito trabalho, tá, Bruno? É muito trabalho. É muito trabalho. E dentro ali no. Vocês modificaram a cultura da empresa de vocês? Como é que vocês estão. Olha. Pós-feira, ou pós-pandemia, perdão. A gente acabou tendo muitas mudanças ali, né? Assim, mas na empresa mudanças naturais, assim. Então eu te falei, 2019 foi onde eu ganhei essa confiança do grupo em assumir como diretora-presidente da empresa. A Cecília decidiu parar, né? Decidiu se aposentar. E aí eu acho que assim, enfim, com a pandemia a gente precisou, infelizmente, também reduzir a equipe. Então, pós-pandemia, a gente praticamente, né, formou uma nova equipe, ou durante a pandemia a gente foi tentando ali ver como é que a gente conseguia fazer. E assim, eu não sei te falar se a gente mudou a cultura da empresa, porque eu me espelho muito, realmente, assim, né, na minha mãe e no meu pai, assim, pela forma como eles conduziram de uma forma muito natural. Hoje eu trabalho junto com meus 2 irmãos, né? Então a gente está lá na gestão da empresa, somos nós 3. E é muito legal porque foi de uma forma muito natural, assim, cada um indo para um caminho, né? Então eu tomo conta mais do setor de mármore e granito. O Marcos, que é meu outro irmão, trabalha com a Feira do Vinho e a Mac Show, e o André cuida mais da parte de gestão administrativa, financeira e tudo. Vocês se dividiram bem. Naturalmente. Então, assim, eu falo que, não sei se intencionalmente ou não, eu falo que mamãe e papai conduziram direitinho. Mas, assim, eu acho que isso foi sempre muito natural pra gente. Quando você perguntou, né, tipo, Flávia, fala um pouquinho de você, assim, eu sou advogado, né, eu fiz direito, tenho meu OAB até hoje, tentei não trabalhar com eventos, né, tipo, fiz alguns estágios. Você tentou seguir outro caminho. Tentei, mas, enfim, no final das contas acabei voltando, assim, realmente é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Mas foram coisas muito naturais, assim, foram coisas que desde que a gente se entende por gente, a gente convivia, Sim. assim. Então, a gente eu sempre vi todas as dificuldades, assim, eu sempre soube que não era fácil trabalhar com eventos, Espírito Você Santo. acompanhou. Sempre, mas eu via muita satisfação, eu sempre vi muita alegria, muita felicidade. Qual o sentimento, assim, quando termina uma feira e é aquele sucesso? É tranquilidade ou você já tá, assim, preparada para a próxima? Não, eu vou te falar, assim, Você consegue dar uma aliviada, assim? Eu vou te falar da sensação, assim, a gente teve a Cachoeira Stone Fair pós-pandemia, né? Porque aí quando eu assumi em 2019, eu assumi em meados de 2019, teve essa edição da Feira de Cachoeiro, mas eu estava ali entrando ainda e logo depois veio a pandemia. Então eu já entrei com muitos desafios, né? Imagina. No olho Falei, do poxa, é furacão. agora, na minha vez, que tem isso. Mas, enfim, eu acho que isso foi um aprendizado, assim, sensacional mesmo. E o bacana foi entender, Bruno, ali que eu acho que virou a chave de que eu falei, pô, é isso que eu gosto de fazer mesmo, é isso que eu quero fazer. De quando você também tem a oportunidade de reinventar um produto muito tradicional e de você colocar um pouco da sua cara ali, junto com a sua equipe nova, sabe? Então, assim, isso... E aí você olha e fala, porra, deu certo, Foi cara. perceptível. Então, eu acho que isso... Ali, eu acho que na edição de 2019, na edição de 2022, né, da Cachoeiro, que foi pós-pandemia, e no Stone Summit, eu acho que foi a hora que eu percebi e falei, opa, eu acho que eu quero isso mesmo. Eu te falei, é natural. Quando eu falo assim, Stone Fair, quando eu lembro de uma feira, você vem na minha mente na hora. É impossível. E é muito pelo seu trabalho, pelo que você desenvolveu. E isso também só transparece quando você
gosta e está tendo prazer no que faz. Né? Não, e assim... Isso é o sucesso sendo retribuído para quem trabalha com o que gosta, com quem trabalha duro, com quem trabalha para o crescimento, para quem trabalha com... Porque assim, eu percebo que os empresários dos segmentos de rocha, eles têm uma afinidade, um carinho muito grande por você. E você, que eu acredito, que eu não conheço seus pais, tá? Mas eu acredito que você teve muito disso dos seus pais. Porque você acabou de dizer agora há pouco que você super entende quando uma empresa não está no momento de participar de uma feira. E é algo difícil para algumas empresas, para quem está organizando essas feiras, né? Eles são um pouco mais radicais. Você super é tranquilo em relação a isso. Até porque você está prestando um serviço não só para o setor, você está prestando um serviço para o Estado do Espírito Santo. Tá? Que é algo assim de se orgulhar. Você comentou no orgulho e realmente assim... O motivo desse speedcast, que a gente está trazendo conteúdo aqui, é para a gente falar de comércio exterior, de algumas informações relevantes, de algumas curiosidades, né? A Speed é uma forma mínima dela contribuir com o comércio exterior capixaba de alguma forma. E a gente tem uma oportunidade de estar aqui trocando ideia e batendo papo. Então, assim... Em nome de muitas pessoas, eu quero te agradecer por isso, por essas feiras, porque é algo assim que contribui demais para o Espírito Santo. Porque eu chamei você para uma edição especial de uma feira, se a gente não vai falar de importação e exportação. Não, mas a gente está falando de forma indireta. A gente está falando com quem faz a feira acontecer no estado do Espírito Santo, que não está no grande centro, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo acontece em São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente ter uma feira igual a Stone Fair, por exemplo, Flávio, ela é uma feira de alto nível, poxa. Eu vou em São Paulo em várias feiras, né? Eu tô lá na Intermodal, lógico, é imenso e gigantesco. Não tem como se comparar um estado de 40 milhões de pessoas com um estado de 4 milhões de pessoas. Mas a relevância, a nossa feira não perde nada. Em termos de, assim... Falta uma estrutura, um local melhor. Mas o que vocês fazem ali no pavilhão de Carapina é milagre. Você chega lá, a feira é luxuosa, é bonita, sabe? E a gente entende a dificuldade que vai vir um gringo pra cá, pegar 40 graus aqui na cabeça, né? E você tem que ter o mínimo de climatização possível. E né? Deixar aquele espaço lá apresentável. Não, mas isso é legal também, Bruno, a gente entender, voltando a importância de se ter uma feira, né? Poxa, a gente está falando de um setor muito forte na economia capixaba. Quando a gente fala ali de setor de rochas, né, vamos falar especificamente disso. A gente tem aí o Brasil como o 4º maior produtor e o 5º maior exportador de rochas. E o Espírito Santo está ali com 70%, 80%, representa isso. Falando em $1 bilhão, né? Então quando a gente fala isso... exportação. E aí a gente tem que entender essa relevância do Brasil no setor mundial e entender que quando a gente recebe o setor de rochas mundial aqui, é a hora que a gente tem a oportunidade de mostrar como o nosso setor é forte. Por quê? Porque você consegue expor da melhor forma que você não consegue, às vezes, expor numa feira nos Estados Unidos ou uma feira na Itália, por conta de custo, por conta de logística e N coisas. Você não consegue levar... Você não consegue mostrar a pedra brasileira do jeito que ela merece, mas por N razões. E quando você consegue trazer essas pessoas para cá, você consegue mostrar que é um setor forte, que é um setor desenvolvido, você consegue ter oportunidade de levar as pessoas nas pedreiras, você consegue levar as pessoas para conhecer o parque industrial. Tem gente hoje, a gente escuta, né? O Stone Summit foi muito importante para a gente poder ouvir alguns comentários, assim, tem países internacionais que às vezes não compram do Brasil, tipo, de repente obra, né? Compra obra pronta, assim, material já pronto, por achar que o Brasil não tem capacidade de entrega, sabe? E muito pelo contrário, assim, as empresas daqui eu acho que estão, sei lá, num nível até muito melhor do que várias outras aí no mundo, assim. Sem dúvida. Referência. Então, assim... A gente teve, Flávia, nós tivemos no ano de 2021 uma quantidade de importação de máquina e equipamento para industrialização, uma capacidade, né, tecnológica de aperfeiçoamento mesmo das rochas, que assim, eu acredito que
poucos países têm a capacidade industrial do Espírito Santo. Você tem indústrias daqui que servem como planta industrial referência para empresas de maquinário italiana, entendeu? Então, assim, então quando você faz, e aí voltando, né, mais um motivo, quando você faz uma feira aqui dentro, você consegue trazer as pessoas, você consegue botar todo mundo no mundo para olhar que naquele momento, em fevereiro, por exemplo, tá todo mundo ali no Brasil numa feira voltada para o setor de rochas mundial, assim. E aí isso é importante que as pessoas tenham noção e tenham consciência da importância de estar participando ali, sabe? Exato. É fortalecendo de uma forma, assim, porque a gente fala muito em sustentabilidade, a gente vê os países comprando, né, querendo saber a origem, procedência, rastreando de como... E a gente vê um setor de rochas, por exemplo, que pelo contrário do que muitos pensam, e eu acredito que a gente esteja na frente, assim, de praticamente todos os nossos concorrentes mundiais, em termos de compliance, em termos de preservação, em termos de... Você entrar numa indústria, você pega indústrias hoje em Cachoeiro de Itapemirim, que tem... ela aproveita a água da chuva, ela transforma os resíduos da serrada em outros tipos de mercadoria, eles já estão agora misturando com minério, eles criam tijolo, lajota, pedreiras, os filtro prensa, né? Pedreiras que têm atuação na comunidade no entorno ali, que contribui com calçamento, que contribui com educação, que contribui... É muita coisa, né? Então o setor tem a Rocha Ativa, que faz um trabalho belíssimo. Sim. Então, assim, é um setor que, poxa, é um setor que dá orgulho mesmo, assim, claro que tem muitas coisas que tem para acertar, né, eu acho que... Lógico, mas é um setor que se preocupa com essa parte, assim, muito. Eu acho que se a gente precisa explorar mais, eu acompanho lá essa parte de... A palavra fugiu da minha memória. Eles têm algumas campanhas ali, né, de Use Natural, eles têm a do Eats Natural, eles têm umas, assim, que conscientiza bastante, assim. Eu acho que o caminho tá traçado, assim, as nossas feiras um orgulho tremendo, assim. Não, e aí, assim, né, Bruno, eu não posso deixar de falar que a gente tá falando aqui tanto de Flávia. E aí a gente começou a falar assim, cara, hoje eu falo que eu tenho muito orgulho da equipe que a gente tem na Milanês, assim, porque... e eu acho que isso que contribui para essa mudança, sabe? Para tudo que está acontecendo, assim. Quando a gente fez a Feira de Cachoeira em 2022, ali pós-pandemia, com todas as dificuldades, a gente viu que, de fato, a equipe que estava ali era muito capaz de fazer e de entregar coisas diferentes. Quando a gente veio para essa edição da Feira de Vitória, que muita gente não acreditava e não confiava, né, que a gente, sei lá, que o setor era capaz de fazer uma Feira de Vitória tão forte como, né, por conta dos inúmeros problemas que a gente teve, a gente veio e junto com os expositores que investiram, a feira estava belíssima, acho que foi uma das mais bonitas, assim, dos últimos anos. Então, assim, quando você vê isso e vê as pessoas confiando no seu trabalho, eu acho que isso vai te dando vontade para você querer fazer mais, sabe? Então, hoje eu tô com uma equipe, assim, incrível ali, assim, tanto no setor de mármore e granito, quanto no setor da Mac Show, quanto no setor da Wine. É uma galera nova, é uma galera que quer fazer, é uma galera que se dispõe a fazer. Muito, né? E muito, assim, e que tá muito feliz com as coisas que a gente tá construindo, que eu acho que isso também tem, né? Eu falo que a gente costuma dizer, assim, não é oba-oba você dizer que hoje você tem que trabalhar com o que você gosta, a maior parte do seu tempo, né, você está no trabalho. Eu sei que é lógico, vai ter problema, né? Não adianta a gente também achar que a gente vou trabalhar com o que eu amo e tal, não sei o que, e tá tudo bem, vai ser mil maravilhas. Tá tudo bem. Você tem que resolver esses problemas. A gente tem, mas aí quando você faz e você gosta e você vê de fato um propósito naquilo que você está fazendo, de que de fato aquilo está dando resultado, de que de fato aquilo está contribuindo, sabe? Eu tive nesse evento de Goiânia, aí falaram comigo assim, eu tive lá em Cachoeiro ano passado, na feira, conheci um fornecedor novo, saí de lá, fui, viajei, comprei 3 máquinas, obrigado. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, entendeu? Sabe? Isso é um efeito da feira. E aí você vai olhando e fala, de fato, a gente ajuda, a gente contribui, a gente às linka vezes nem as tem pessoas. Noção, né? Não tem. Às vezes não tem noção do... Não tem. Então, assim, eu acho que a gente tá ali num momento da Milanese que há muito tempo... Não tô dizendo que, né, que a gente não tinha isso, não é isso.
Mas eu acho que a pandemia deixou a gente mais aberto a mudanças, a gente entender que a gente precisa fazer coisas diferentes, a gente arriscar um pouquinho mais, porque a gente está vendo que o que a gente está fazendo também está dando certo, então isso vai te dando motivação e vai te dando confiança para você propor alguma coisa diferente, sabe? Vocês ficaram mais criativos, eu acho. Acho que vocês ficaram mais criativos, Então assim. aí, tem um time grande ali trabalhando, assim, eu tô muito feliz, realmente, assim. A gente sabe que a gente não faz nada sozinho, né, Bruno? Então, lógico que não. Então é legal você ter pessoas, assim, que você realmente confia, né? Que você sabe que estão ali para fazer aquilo que eles acham, né? Que a gente entende como um caminho ali que a gente precisa seguir. Então, eu tô bem feliz, assim. E nós ficamos felizes também da gente estar presenciando isso. Eu quero te agradecer por aceitar nosso convite, por estar aqui. Pessoal, eu gostaria que vocês curtissem, que vocês dessem o like, o joinha, né? Eu não tenho muita prática nisso ainda, mas que vocês mandem as perguntas, comentem. O conteúdo é legal. A gente está falando aqui com a Flávia, que ela é diretora-presidente da Milanês Milanese, é quem faz e cuida dessas feiras no nosso estado. É algo assim, é um trabalho de ser aplaudido mesmo de pé por todos nós, porque isso traz, vocês não imaginam a quantidade de negócios que isso traz para o Espírito Santo. E trazendo negócio traz dinheiro, trazendo dinheiro traz emprego, gira economia e gira tudo. Você tem umas considerações finais? Pode dar um abraço para todo mundo. Não, só queria agradecer realmente pelo espaço, assim, Bruno, Pra gente é de fato muito gratificante a gente estar podendo falar sobre isso, a gente poder trocar ideia, ouvir de vocês também que tá fazendo sentido o que a gente tá fazendo, sabe? Eu acho que toda vez que a gente visita um cliente, você tá nesse setor, eu acho que eu acho que também uma das coisas mais gratificantes, assim, é que a gente vai fazendo amigos aí ao longo do caminho, assim. Então, realmente um setor que eu gosto muito de trabalhar, assim. Eu tenho um carinho enorme pelo setor. Muito. É realmente fantástico, assim. Então, saber que a gente pode contribuir, que a gente está contribuindo, isso deixa a gente muito feliz. Então, assim, espero todo mundo na Cachoeiro Stone Fair. Cachoeiro Stone Fair, vamos lá pelo calendário, né? A gente tem o pessoal que aí é ligado ao setor metal mecânico, a gente tem a Mac Show, de 8 a 10 de agosto, né? Então, lá no Instagram, @MacShow, Feira Mac Show, podem seguir lá e tem todas as informações de horário, credenciamento. Depois a gente vem com a Cachoeiro Stone Fair, de 22 a 25 de agosto, @Cachoeiro Stone Fair, também tem tudo lá. De 12 a 14 de setembro, para aqueles que gostam do vinho e querem conhecer aí esse mundo Eu tô doido pra ir nessa feira. Todo mundo, essa é uma feira que todo mundo gosta de ir, assim, mas é realmente um evento que hoje já é a maior feira de vinhos da América Latina. E expositores, exportadores, importadores também? São as vinícolas, né? Tipo assim, são brasileiras e internacionais? Brasileiras e internacionais. A gente tem participantes ali também do Chile, do Uruguai, da Itália. Que legal. É uma feira bem legal. Ela é voltada mais para profissionais do setor, então importadores, esse é o nosso público-alvo. Mas também fica todo mundo convidado a conhecer aquela região de Bento Gonçalves ali, porque realmente é uma região que está desenvolvendo muito o consumo de vinho brasileiro ali. Quem não teve a oportunidade ainda de provar, espumantes brasileiros hoje estão ganhando prêmios aí mundialmente, assim, estão realmente muito bons. A gente tem muitos vinhos brasileiros também, tintos e brancos, que também estão no nível bem legal. O consumo está crescendo muito, então vale a pena também conhecer. Eu vou nessa feira. Vai ser um prazer te receber lá. E depois dessa já tem data para Vitória Stone Fair. 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Já estamos trabalhando, inclusive, na Vitória Stone Fair 2024. Você trabalha pro ano Não dá para parar, não dá. Não dá para parar. Mas obrigada mesmo. Eu que agradeço. E espero todo mundo ali na Feira de Cachoeiro com a gente. Pessoal, edição especial no ar. Um abraço, conto com vocês e vejo todo mundo lá em Cachoeiro, hein? 22 a 25 de agosto. Grande abraço. Isso aí.